Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Física. Eu sou o professor Deni e a aula de hoje é sobre a frente 4C, a aula 08, que tem como tema o campo elétrico e as linhas de força. Tá? Então vamos iniciar a aula falando do conceito de campo, né? Então o campo é toda região delimitada, né? Quando falamos de campo elétrico, nós temos que complementar o conceito de campo. Então, se é campo elétrico, nós podemos determinar como uma região delimitada de origem elétrica devido a um agente causador. Esse agente causador do campo é quem? Uma carga elétrica. Então, somente a carga pode gerar campo elétrico. E no nosso caso, nós estamos levando em consideração a carga em repouso, então se a carga está em repouso, esse campo é elétrico. Se a carga estivesse em movimento, iria surgir corrente elétrica, nós teríamos um outro campo, que é o campo magnético, que é um assunto que nós iremos ver ao fim do curso, tudo bem? Então, o que é o campo elétrico? É uma região elétrica delimitada devido a um agente, algo que causa esse campo. Quem causa esse campo é justamente a nossa carga elétrica, tá? Lembrando que o campo elétrico está dentro do assunto de eletrostática. Então, olha só, aqui no livro texto ele cita o seguinte, que o conceito de campo elétrico é análogo ao campo gravitacional. Quando ele cita isso, gente, nós devemos relacionar apenas a região, porque o campo gravitacional também é uma região delimitada devido a quê? A objetos que têm massa. Então, se você tem um objeto que tem massa, em volta dele vai ter um campo gravitacional. Beleza? Então, o que acontece? Quando ele fala análogo, eu fico preocupado justamente em você compreender um conceito de forma errada. Por quê? Porque o campo gravitacional é uma região, né, delimitada, que causa influência em objetos que contêm massa, né? Mas ele só é do tipo atrativo. Então, no campo gravitacional, você só vai observar a atração, ou seja, a força vai ser do tipo atrativo. Tudo bem? Mas já no caso do campo elétrico, nós temos duas situações. Essa região delimitada vai causar influência tanto atraindo quanto repelindo. Tudo bem? Então, quando falamos de campo eletrostático, nós temos dois tipos, do tipo atrativo e repulsivo, atração e repulsão. Tudo bem? Então, campo gravitacional, somente de atração. Campo elétrico, atração e repulsão. Tudo bem? Continuando, vamos seguindo. Então, observe na nossa figura que ele dá exemplos aqui, que a Terra contém massa, logo em volta tem um campo gravitacional. Então, qualquer outro objeto pequeno que nós poderíamos falar como uma massa de prova, terá uma tendência de ser puxado para o centro da Terra. Tudo bem? Então, lembrando, as forças são iguais, mas lembrando que a massa muito pequena fica mais visível de você observar o fenômeno, que é o deslocamento, né? Que é aquela interação entre o corpo grande e o corpo pequeno. O corpo pequeno será puxado para o centro da Terra, devido à força gravitacional da Terra. A massa pequena também tem um campo gravitacional que interage com o campo gravitacional da Terra. E por ser de atração, eles vão se atrair de forma mútua. Ou seja, a Terra irá puxar essa massinha, assim como essa massinha vai puxar a Terra. Tudo bem? Obedecendo à terceira lei de Newton, que para toda ação existe uma reação. Então, na figura, vem justamente para mostrar isso. A parte da introdução, vocês façam depois uma leitura, que vai estar justamente do que eu estou falando, tudo bem? Agora, quando falamos do campo eletrostático, observe, ó, dado uma carga Q, ele vai começar a montar o conceito de campo eletrostático. Então, o que acontece? A leitura fica com vocês, eu vou estar explicando aqui como ocorre a questão do campo.
Então, imagine que você tem essa carga, né? Somente a carga, somente uma única carga é necessária para que exista campo. Então, o que que acontece? Campo é uma região delimitada. Que quem causa esse campo? Quem é que faz surgir esse campo? Justamente a nossa carga em repouso, né? Então, em volta, nós teremos um campo que ocorre, nós não podemos vê-lo, não podemos tocá-lo, só vamos sentir, na verdade, nós não. No caso, outras cargas irão sentir a partir do momento que se aproximar ou estarem dentro desse campo elétrico. Se você tem um campo elétrico devido a cargas positivas, você terá um campo de afastamento. Então, você vai ter uma região delimitada que tudo que chegar perto vai ter uma tendência de ser repelido, né? Então, se eu chegar com uma carga prova do tipo positivo, o que que acontece? Nós definimos lá atrás que cargas de sinais iguais se repelem. Então, essa carga de prova, ao chegar nas proximidades, vai sentir a presença, né, do campo eletrostático da carga positiva e irá se afastar. Mas isso não ocorre se eu chegar com uma carga negativa. O campo formado por essa carga positiva continua sendo de afastamento, mas ao colocar uma carga negativa, ela cria também em volta de si mesmo um campo de aproximação. E o que que acontece? Vão se atrair de forma mútua. A carga positiva irá atrair a carga negativa, assim como a carga negativa atrai a carga positiva, com o mesmo módulo, mesma direção, só que sentidos opostos. Tudo bem? Seguindo o padrão das leis de Newton. Continuando. Então, aqui o livro dá a definição logo em um ponto. Em um ponto do espaço, existe um campo elétrico quando uma carga Q colocada neste ponto ficar sujeita a uma força. Ou seja, essa força, gente, vai surgir devido à interação da carga-fonte, que é quem cria, né? Cria esse campo em volta, né? Quem é chamado, quem define o campo elétrico é justamente a nossa carga-fonte. E quando eu venho com a carga-prova, vai existir uma interação. A interação entre corpos, no caso aqui entre cargas, faz surgir uma grandeza chamada força eletrostática. Então, a interação entre cargas faz surgir nossa força eletrostática. E essa força pode ser do tipo atrativa ou repulsiva. Tudo bem? Se adotar o padrão de alguns livros da atração ou repulsão. Beleza? E a intensidade deste campo elétrico é dado pelo produto do campo e sua carga. Ou seja, se você observar aqui ó, a interação diz o seguinte, que F é proporcional à carga vezes o campo. Aqui a equação também está no livro didático, né? Ou seja, carga gera campo, então e a interação entre os campos, ou seja, a carga fonte com uma carga prova, faz surgir a interação que é chamada de força eletrostática. E como é que eu faço para mensurar a intensidade do campo eletrostático? É força dividido pela carga, né? Mas a direção, observa, vou montar um exemplo aqui. O livro tem alguns exemplos bons, né? Mas eu vou montar um também, né? Para fazer parte aqui com vocês. Olha só. Eu tenho uma carga, bem grande, positiva, né? Então, o campo gerado por essa carga é do tipo de afastamento, né? Vai ter as linhas de força para cá, para cá, cá e para cá. Ou seja, teremos linhas de força para todas as direções. Tudo bem? Mas aí o que que acontece? Eu pego e coloco uma carga próxima a essa região aqui. Ó, essa aqui é região delimitada, capaz de influenciar outras cargas elétricas chamadas de campo eletrostático. Então, se eu coloco uma carga bem aqui, ó, vou pegar o preto. Se eu coloco uma carga bem aqui, espero que todos irão ver, uma carga positiva, ou seja, essa carga vai sentir a presença da carga fonte. Esse campo de afastamento, né? Aí o que vai acontecer? Cargas de sinais iguais se repelem. Então o que vai acontecer?
A linha de força está para cá e o campo vai estar, ó. Aí nós chegamos à primeira conclusão. Quando a carga for maior do que zero, força e campo têm a mesma direção e mesmo sentido. Tudo bem? Outro detalhe importante, então como é que eu faço? Mas como é que eu faço para identificar a direção? A linha que une as cargas. Ó. A linha que une as cargas dispõe para a gente, nos dá a direção. Beleza? Então, o que acontece? Direção é dada por quem? Pela linha que une as cargas. Nesse caso, a direção seria horizontal. Tudo bem? E como é que eu faço para mensurar o sentido? Para a esquerda. Beleza? Então, isso aqui deve ter aqui no livro mais adiante. Olha só. Direção mesma de F, né? Reta que une as cargas. Aqui já falei. Sentido. Se Q for maior do que zero, F e E têm o mesmo sentido. Beleza? Ele ainda até afirma que fica até melhor. Ele fala, o sentido do campo será o mesmo da força, se a carga for maior do que zero. Logo, se for uma carga negativa, gente, o livro não coloca isso aí para vocês, só coloca a teoria. Digamos se for uma carga negativa. A carga, o campo eletrostático gerado por essa carga prova é do tipo aproximação. Então, eu vou interagir essa carga negativa com a carga positiva. Então, vão se atrair. Então, a linha que une será essa. Então, a direção continua a mesma, né? Mas só que é o seguinte, o sentido da carga positiva. Olha lá, gera um campo para lá. Não é isso? Mas a carga prova vai vir para onde? Para cá. No sentido contrário. Olha lá. No sentido contrário. Ou seja, quando a carga for negativa, né, menor que zero, no caso aqui que ele explica, ele até colocar aqui a carga prova, ele coloca a observação carga prova, campo elétrico e força terão sentidos opostos. Tudo bem? Então, nós teremos mesma direção e mesmo sentido quando a carga for maior do que zero. Mesma direção e sentidos opostos quando a carga for menor do que zero. Tudo bem? Gente, eu estou tentando ser rápido para não ficar uma aula muito demorada, mas já foram 12 minutos. Tudo bem? Mas vamos aos poucos. Então, essa parte aqui o livro não aborda com vocês, mas é importante vocês identificarem, tudo bem? A linha que une as cargas nos dá a direção. Se a carga prova for positiva, né? Nós temos, no caso aqui, tiver uma carga fonte sendo positiva, né? Então, no caso, nós teríamos mesma direção e mesmo sentido. Se for uma carga negativa, mesma direção e sentido oposto. Tudo bem? Nós podemos também ter o campo estabelecido, o campo resultante, por diversas cargas. No caso aqui, eu coloquei uma carga fonte e uma carga prova. Mas o que acontece quando eu tenho diversas cargas? É nesse momento que vai surgir diversas interações. Quando eu falo diversas interações, eu estou falando de diversas forças, né? Estou falando de diversas forças. Então, eu vou colocar aqui um exemplo. Um exemplo de uma carga positiva. Vou chamar ela de 1. Tudo bem? Vou colocar 1 aqui embaixo. Aqui uma carga negativa. Vou chamar de 2. E aqui uma carga positiva. Vou chamar de 3. Então, nós vamos, quando trata da interação entre os campos, ó, carga 1 vai gerar um campo de afastamento, carga 3 um campo de afastamento e a carga 2 um campo de aproximação. Nós podemos relacionar carga com carga ou até mesmo com um ponto. E aqui eu vou chamar um ponto qualquer, um ponto P, tá? Ponto P. Então, quando tratamos de campo elétrico, nós podemos fazer uma interação entre as cargas com a influência do campo 1 em 2, ou do campo 1 em 3, ou até mesmo do campo 1 no ponto P. Tudo bem? Então, nós vamos fazer isso. Olha só.
Esse campo é de afastamento, né? Assim. E desse é de aproximação. Então, a influência de 1 em 2 seria aqui, ó. 1 em 2. Seria um para cá, o campo desse, né? Tudo bem? Desse daqui nós teríamos de aproximação, ó, nós teríamos assim, assim, assim. Tem que apagar os dois aqui. E assim. Mas não deixa de ser 2. Então, neste caso aqui, o campo resultante neste ponto seria de que forma? Um campo gerado para lá, né? Ou para cá. A força eu sei. A força seria para cá. Tudo bem? Força seria para cá, porque essa carga negativa teria uma tendência a ser puxada para a direção em sentido do 1. Mas aí o meu campo. Com isso, vou passar a dica. Olha a influência desse aqui no ponto P. Desse no ponto P seria isso, porque é de afastamento. Isso aqui seria o campo 1. Desse negativo no ponto P, de aproximação, esse é o 2. Tem como ver? E desse aqui de afastamento seria o E3. Tudo bem? Agora, quando é a interação entre cargas e outras, então a interação entre cargas faz surgir a nossa força. Então, quando nós formos tratar entre cargas, nós vamos estar justamente trabalhando a força. Então, a força seria para cá. E qual a influência dessa carga 1 em 2 seria uma força para cá. Tudo bem? A influência dessa para lá, dessa daqui, afastando, expulsando ela para cima, no caso aqui do meu desenho. Tudo bem? Então, o campo elétrico nós vamos relacionar sempre com um ponto. Então, aqui ele tem um quadro ó, de forças e campo. Então, nós vamos analisar, olha só. Dessa carga aqui, acompanhando aqui, eu estou riscando, estou mexendo com o mouse na tela. Então, da carga numa carga negativa, né? Então, o campo gerado por essa carga é de afastamento. Olha para onde é que está. Mais a força. Tudo bem? Então, observe, a carga à prova foi negativa. E eu falei agora há pouco. Quando a carga à prova for negativa, nossa fonte aqui é positiva, né? Nós teremos o quê? Mesma direção, que é a linha que une as cargas, só que os sentidos são opostos. Aí a influência dessa carga fonte positiva numa carga Q positiva, então quando o Q for maior do que zero, nós temos o quê? Mesma direção e mesmo sentido. Campo e força com a mesma direção e mesmo sentido. Aí aqui ele complementa mais ainda através das equações, né? Que dá para ser demonstrada. Aqui é um exemplo, uma carga fonte negativa. A ideia é a mesma, gente, não muda nada. Tudo bem? Então, só basta você saber qual é o sentido do campo da carga fonte, ou dessa carga negativa. É de aproximação, tá aqui o campo. Mas ó, negativo, negativa, dá uma repulsão. Então, a força está no sentido contrário. Bem? Basta lembrar o conceito. Cargas de sinais iguais se repelem. Aí aqui ele dá a equação, que para você calcular o módulo, não importa o sinal da carga, só calcula através da equação dada aqui, que é a carga vezes a constante eletrostática, que vale 9 vezes 10 a nona, dividido pela distância ao quadrado. Isso aqui vocês já viram também esse ano, ano passado, na segunda série, né? Vocês viram que o campo elétrico é diretamente proporcional à carga-fonte e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Significa que se eu diminuir a distância, eu aumento o campo elétrico em termos quadráticos, né? Ou seja, se eu aumentar a distância em 2 vezes, o campo vai diminuir em 4 vezes, tudo bem? Sempre elevado ao quadrado. Se eu diminuir a distância em 3, eu aumento o campo em 9.
Então, tudo utilizando essa equação. Aí ele dá a direção, olha só. Direção, a reta novamente une as cargas ao ponto. Aqui observe, da carga ao ponto. Então, a direção aqui seria uma diagonal, outra horizontal, outra vertical. Sentido. A borda, sentido do campo. Se Q é maior do que zero, já diz que o campo é de afastamento. Beleza? Se o Q for menor do que zero, o campo é de aproximação. Beleza? Então, gente, não tem muitos problemas aqui nessa questão de quadro de campo, força. Lembrando que a força ela surge devido à interação entre os campos, né? Da carga-fonte e a carga-prova. Aí aqui eu quero chamar a atenção de vocês, essa parte que eu já falei, de aproximação, afastamento, distribuição de cargas, né? A parte de distribuição de cargas é algo aqui do tipo, mas só que agora ele colocou diversas cargas relacionadas com o ponto, com esse caso aqui, ó. Então pode chegar a situações de você ser solicitado a executar um teorema de Pitágoras, aplicar uma lei dos cossenos, algo assim do tipo, tudo bem? Fazer uma decomposiçãozinha de algum vetor, mas nada que venha impossibilitar você de fazer as questões, tudo bem? Aí aqui os desenhos são gráficos, não tem. Chama atenção para essa distribuição de carga, eu vou citar aqui com vocês. Então, olha só, ele tem uma carga fonte Q3 positiva. Então, ele vai influenciar aqui, ó, no ponto, afastamento. Q2 é de aproximação, então o vetor Q2. Q2 que é a influência lá no ponto P, para lá, para ele. E de Q1 de afastamento. Então, aqui, ó, dá para você fazer um Pitágoras, né? Terá um resultante aqui que você pode fazer uma diferença com E2. Faz um Pitágoras entre E3 e E1, vai dar um resultado. Aí vocês irão ver que a direção vai ser essa. Pitágoras você encontra o módulo. A direção e o sentido, ó, a direção e o sentido você pode atribuir a regra do paralelogramo. Traça uma paralela ao E3 aqui e traça uma paralela em relação ao campo 1 aqui. Do ponto até o encontro dos dois vetores dá o nosso sentido e a nossa direção, tudo bem? E de lá só basta fazer a diferença, porque vetores opostos subtraem. Aí as observações, chamam muita atenção, muito importante. As linhas de forças nascem nas positivas e morrem nas cargas negativas, tudo bem? Então esse é o sentido, sempre do positivo para o negativo. O vetor campo elétrico é tangente às linhas de força, porque sempre tem uma tendência a sair, né? A terceira, que é muito importante também, cai muita teoria. A intensidade do campo elétrico é proporcional à densidade das linhas, ou seja, quanto maior for a quantidade de linha, maior o campo, ou seja, quanto mais próximas, maior é a intensidade deste campo. As linhas de força nunca se cruzam, por quê? Porque se cruzarem significa que tem mais do que uma carga-fonte. Então, se você tem uma carga-fonte, essas linhas que saem dessa carga-fonte, beleza? Não irão se cruzar. Isso que está querendo dizer com a observação número 4. E a observação número 5 cita: quanto maior o número de linhas que chegam a uma carga elétrica ou delas saem, tanto maior será o módulo dessa carga. Beleza? Quanto maior for o módulo da carga, maior o campo elétrico. É isso que ele está querendo afirmar também. Tudo bem? Então, gente, eu espero que vocês tenham tempo aí suficiente para resolver os exercícios, né? Façam todos, mandem as dúvidas para mim, por favor. Aí finalizo, né? Citando a velha palavra do parto é grande, mas tenho que partir. Um forte abraço a todos.